primeira invasão holandesa ao Brasil foi em Salvador, capital da colônia, na capitania da Bahia, conquistada em 1624. Essa ocupação durou apenas um ano porque a Espanha, aliada a Portugal, enviou uma poderosa armada que expulsou os holandeses. 4 anos mais tarde, os holandeses atacaram mais ao norte, na capitania de Pernambuco, e em fevereiro de 1630 conquistaram Olinda e depois Recife. A fronteira sul do domínio holandês era o Rio São Francisco, no limite com a capitania da Bahia. Em 1637, chega ao Brasil o conde Maurício de Nassau, nomeado pela capitania das Índias Ocidentais para administrar a conquista. Homem culto e liberal, trouxe para o Brasil artistas e cientistas para estudar as potencialidades dessas terras. O Nassau tinha uma visão, porque ele era um homem extraordinariamente culto. A gente às vezes esquece que ele tinha 30 e poucos anos, o Franz Pouso tinha 24, o Eckalt 26, os cientistas que vieram com ele 28. Então ele juntou tudo isso e ele era correspondente do Descartes, era amigo do Huygens, era um homem de uma cultura excepcional, era disparado o fidalgo mais bem nascido a jamais pisar nas Américas. O Nassau tem realmente uma dimensão muito importante. Nassau era um nobre do período renascentista, apaixonado por letras, ciências e artes. Recuperou a agromanufatura do açúcar e mudou a história da capitania de Pernambuco e do Brasil colônia. Além de dinamizar a economia com a produção açucareira, Nassau criou um grande núcleo urbano, cultural e científico na cidade Maurícia, ou Recife. O material científico produzido pelo Nassau, que publicou livros importantes, além do Barlels, publicou os livros do Piso, do Margraf, etc., foi por 200 anos o único conhecimento que a Europa culta tinha do Brasil. Quer dizer, no começo do século XIX, ainda se usavam os livros de 1640, 50, que o Nassau tinha, com o material que o Nassau tinha trazido. No período da ocupação holandesa, é escrito o primeiro estudo científico da fauna e da flora das 3 Américas. Que foram feitos por cientistas trazidos na comitiva do Nassau, William Piso e Jorge Margraf, que foram trazidos e pensados pelo Nassau e que constrói o História da Natureza Brasileira, que é nada mais nada menos não só o primeiro estudo científico da fauna e da flora do Brasil, do país, mas das 3 Américas. Uma coisa curiosa é que Nassau, a expedição de Nassau, acabou reunindo uma coisa muito mais preciosa, não é verdade, do que simplesmente a moeda, o dinheiro. E conseguiu construir uma riqueza única, que foi a primeira documentação feita nas Américas, da paisagem, dos povos, costumes, não é isso? Isso é uma avaliação que nós podemos fazer hoje, Paulo. Quer dizer, naturalmente, na época, isso parecia secundário. O importante era ele conquistar o açúcar do Nordeste brasileiro para a Companhia das Índias Ocidentais, que pagava ele. Mas você tem toda a razão que hoje o que sobrou foi um privilégio extraordinário para o Brasil. Os Estados Unidos tiveram que esperar mais 200 anos para ter um bom pintor europeu pintando a paisagem deles, privilégio que nós já tivemos em 1640. Eu acho que, por uma série de motivos, que o Brasil era periférico, agora está deixando de ser, dois episódios que eu acho que são fundamentais na nossa história, o Nassau e a vinda da família real, Dom João VI, são excepcionais também em termos da história mundial, são únicos e são extremamente significativos e nunca foram apreciados na sua devida amplitude. O empresário Brenan ficou impressionado com os artistas trazidos por Nassau e decidiu reunir essas obras em seu museu. A maior coleção de Franz Pouso do mundo está no Instituto Ricardo Brenan, em Recife, que reúne uma vasta coleção de quadros do Brasil colônia, império e obras sobre a ocupação holandesa no Brasil. Os cronistas no período da ocupação holandesa vão ter também um peso dentro da historiografia brasileira, tanto quanto os pintores.
Sem dúvida, quer dizer, na primeira leva, tanto o Eckalt quanto o Franz Pouso são artistas milagrosamente talentosos para dois rapazes que foram pinçados na última hora para uma expedição. O Franz Pouso tem uma variação de qualidade na produção dele que fez com que ele demorasse mais tempo para ser reconhecido como um grande artista. O Eckalt tem um problema que é o fato dele ser sempre visto como um pintor etnográfico, e aí fica aquém, quer dizer, ele não entra no trilho principal da apreciação da arte do tempo dele. Está mudando. Tá? Hoje em dia, ele já está sendo entendido como um grande artista, independente do que ele está pintando. E o Franz Pouso era o pintor da paisagem, como o Eckalt era o pintor dos tipos humanos. O Franz Pouso e o Eckalt seriam os dois grandes artistas que o Nassau traz. Para eles, o que eles precisavam era se desincumbir do que o Nassau esperava deles. Do Franz Pouso, o retrato das paisagens e dos mapas, enfim, ele podia ajudar nisso. E o Eckalt tinha que retratar as populações, os animais e a flora. Esse registro da dança dos tapuias É um deslumbramento. é magnífico, não é? Essa presença neerlandesa ainda permanece no seu imaginário também, claro, por conta de que os primeiros traços urbanísticos do que é o Recife histórico foi dado pela essa mudança do centro político comercial que era Olinda para o Recife. Né? Com o incêndio e com a invasão holandesa a Pernambuco, Olinda é incendiada e o Recife já era um grande porto do Atlântico Sul e torna-se um grande centro político da capitania de Pernambuco. Maurício de Nassau revolucionou a vida da capitania de Pernambuco com uma ousada reforma urbanística no Recife, criando a cidade Maurícia. Essa aqui é a Ponte Maurício de Nassau, construída em 1643, a primeira ponte desse gênero construída em toda a América Latina. Sabe-se que a preservação da memória continuou das Américas continuou presente e veio a mexer no inconsciente coletivo do povo pernambucano. Curiosamente, Nassau daqui não é visto como um invasor, é visto como alguém que influenciou e contribuiu, até muito mais do que ele contribuiu, para a história de Pernambuco. Maurício de Nassau havia concedido liberdade religiosa na região, o que permitiu a fundação em Recife da primeira sinagoga do continente americano. Os holandeses eram predadores, os holandeses queriam só retirar as riquezas, mas eles traziam uma certa tolerância, tanto que veio também uma população judia importante, que foi inclusive a base depois dos judeus que foram para Nova York. Quer dizer, havia toda uma abertura que os portugueses naquela época não tinham. Os portugueses eram beatos, eram ainda saudosos do passado brilhante. Em 1644, após Maurício de Nassau ser chamado de volta à Europa, os novos administradores holandeses implementaram uma linha mais rígida de cobrança de dívida aos senhores de engenho do Nordeste. Esse arroxo econômico gerou descontentamento em toda a sociedade local. A consequência imediata foi a chamada Insurreição Pernambucana, com forças lideradas por senhores de engenho, pelo afrodescendente Henrique Dias e pelo indígena Felipe Camarão. As batalhas no Monte dos Guararapes marcaram o término da aventura holandesa no Brasil. A rendição foi assinada em janeiro de 1654.